Capítulo 31, exercício 38. A figura 3138 é um gráfico corrente versus diferença de potencial para o material. Qual é a resistência do material? Bem, a gente conhece a relação que existe entre diferença potencial, corrente e resistência. Isso é a lei de Ohm. Isso é, se eu tenho uma determinada diferença de potencial aplicada a um condutor, certo? Esse condutor, eu conheço a resistência dele, então a resistência vezes a corrente vai me dar igual a diferença de potencial aplicada. Ok? Então, numa relação corrente e diferença de potencial, a função agora aqui é a corrente pela diferença de potencial. A corrente é, na verdade, a diferença de potencial pela resistência. Então, o coeficiente angular deste gráfico, que é a relação que existe, que é uma reta entre corrente e diferença de potencial, o coeficiente angular dá um inverso da resistência. E o nosso coeficiente angular, que é exatamente o inverso da resistência, é, na verdade, a distância 2, né, que 2 amperes por a diferença de potencial, que é 100 volts. Isso implica que a nossa resistência é de 50 ohms, certo? 50 ohms é essa relação entre corrente e diferença de potencial. Em qualquer ponto do gráfico ela é verdadeira. Se a corrente é zero, a diferença de potencial é zero, né? A diferença de potencial 50 volts, né? Por 50 ohms a corrente é 1 ampere. A diferença de potencial 100 volts, a corrente é 2 amperes. Assim por diante. Esse gráfico indica qualquer situação pelo qual você aplica uma diferença de potencial, você vai ter a corrente resposta. Há alguns condutores que isso não é verdade. Você pode, por exemplo, ter condutores que mudam a sua resistência, por exemplo, pelo aquecimento pelo qual você passa a corrente. Então ele esquenta, a resistência pode em alguns condutores diminuir ou alguns condutores aumentar. Então, por exemplo, se o condutor aumenta a sua resistência quando você esquenta ele, se você aumenta a resistência, a curva dele, na verdade, vai ser dessa forma. Se o coeficiente angular vai diminuir, né? 1 sobre R vai diminuir, consequentemente, o R vai aumentar. Então, essa curva seria a curva pelo qual o condutor aumentaria a sua resistência se por acaso você passa a aplicar uma diferença de potencial maior. E o inverso, a curva seria desta forma, se por acaso a resistência diminuísse com a corrente ou com a diferença de potencial aplicada. Certo? Então você poderia ter curvas desse jeito. A maioria dos condutores tem situações desse tipo. Muito poucos condutores. Na verdade, essa reta, que é a lei de Ohm, é na verdade uma relação aproximada em variações de corrente pequenas. E você pode dizer que um condutor é ômico nesse caso. Esses dois condutores não seriam ômicos, né? Ele, apesar de obedecer a lei de Ohm, ele não é uma reta, certo? No caso, a resistência é que vai variar. Não é que a lei de Ohm deixa de ocorrer, é porque a resistência deixa de ser constante. É isso.